Bem-vindos ao podcast O Rosto por Trás do Brechó. Aqui a gente vai além das araras e das roupas. Vamos conhecer as histórias de quem transforma a moda em recomeço, consciência e propósito. No episódio de hoje, a gente conversa com a Ana Paula, fundadora do Brechó Circulando, uma empreendedora que encontrou na moda circular uma forma de transformar não só o guarda-roupa, mas também a própria vida. Bem-vinda, Ana Paula. Obrigada. A gente ficou muito feliz de você ter aceitado fazer essa entrevista com a gente. E a gente vai conhecer um pouquinho da tua história agora, né? Ótimo, eu que estou muito feliz, agradeço o convite, é um prazer estar aqui. Obrigada. Bom, além de falar que é um prazer te conhecer, a gente gostaria de começar sabendo quem que é a Ana Paula, por trás do Brechó Circulando. Conta um pouquinho pra gente. Perfeito. Eu tenho 34 anos, segundo a minha mãe. Sou uma empreendedora em início de carreira. Já sou empresária porque já pago Simples Nacional, então já estamos em outra fase. Sou mãe de um menino de 15 anos, sou estudante universitária também, faço faculdade de Direito. E uma das coisas que faço também é o brechó. E como você disse, você é mãe, estudante de Direito e ainda administra um negócio que só cresce. Como que é equilibrar todas essas funções no seu dia a dia? Olha, eu acho um grande desafio, até porque nós mulheres tendemos a fazer tudo com perfeição, né? Então, a gente cuida do filho muito bem, cuida do brechó muito bem, da faculdade eu sou extremamente nerd, então depois do brechó eu tive que soltar um pouquinho o freio, porque realmente eu era aquela aluna nota 10, tenho um doguinho, tenho a minha vida social, muitos amigos, e vou te dizer que é um desafio grande, tem que estar tudo muito organizado, muito equilibrado, porque senão a gente pira mesmo. É uma rotina muito corrida, mas Muito pelo corrida. visto vale muito a pena, né? Vale. Eu acredito que principalmente quando a gente entra, tanto no direito ou no brechó, nesse ramo, a gente trabalha com propósito. E eu acho que esse propósito tem me motivado e feito com que esses desafios fiquem divertidos, porque realmente principalmente ali na linha do brechó, eu tenho um propósito muito bem definido. Então, todos os dias que eu acordo, eu falo, opa, sei para onde eu tô indo, o porquê que eu tô indo. Então, as coisas ficam mais fluidas, mais gostosas, realmente. Que legal. Então, vamos falar agora do brechó. O Brechó Circulando nasceu em setembro de 2023, isso? E em pouco tempo já conquistou o espaço e carinho do público. O que te inspirou a criar o brechó? Ah, legal. Então, assim, geralmente, quando a gente vai estudar o empreendedorismo feminino, a gente percebe que tem a ver com uma rotina dupla, né? Então, quando eu criei o Circulando, eu estava casada e tinham 3 crianças em casa para eu dar conta. Meu ex-marido tinha 2 meninas, eu um menino, e eu precisava ter uma renda extra. Por quê? Porque eu amo moda, sou doente por moda, e aí eu precisava equilibrar meus gastos de consumo com roupas e toda a rotina da casa. Então, o brechó, ele veio nessa linha de eu ter uma renda extra para suprir as minhas demandas, deixar um pouco de ser esposa, mãe, enfim, outras coisas e fazer o que eu gostava, que era garimpar, consumir moda, estar nesse meio da moda. Então, o Circulando, ele vem realmente como opa, agora esse espaço aqui é meu, preciso criar um espaço que eu tenha lucro, né, e também, eu sempre brinco que eu posso comprar minhas blusinhas. Então, ele surge numa proposta muito rasa e que foi evoluindo muito. Então, vamos falar um pouquinho o que ele representa para ti, além desse autocuidado que você já explicou, né? O autocuidado de mulher, de uma mãe, enfim, de uma empreendedora ao Sim. todo, né? O Circulando, hoje ele representa uma autonomia feminina. Eu acredito que eu consegui me colocar num lugar de empresária hoje. Eu precisava disso para
para crescer enquanto mulher. Eu já passei por todas as fases de uma mulher, ainda tem muitas outras, né? Mas fui mãe, fui esposa e eu precisava de um lugar que eu conseguisse criar e também que eu conseguisse concentrar esse potencial criativo e também administrativo que eu tenho. Então, o Circulando hoje representa muita força feminina. Ele representa exatamente o que uma mulher é capaz. Lógico, a gente tem um caminho muito grande pela frente, mas em pouco tempo eu consegui trazer realmente muita força, muita garra, para isso, para essa construção. E ele tem um segundo propósito que hoje eu coloco como um dos maiores, que é desenvolver todas as nossas amigas e clientes nas nossas lutas femininas. Então, a gente debate muito questões jurídicas envolvendo as lutas femininas, a gente debate corpos, que é imprescindível hoje, a gente debate moda. Eu falo que nós temos uma loja, temos blusinha, mas o último caminho é vender a blusinha. A gente ainda tem um percurso muito grande até essa mulher se sentir bem com essa roupa e, enfim, ela realmente consumir com propósito também. Que legal, que importante isso, né? Sim. Foi como se fosse uma redescoberta de um outro lado seu. Exatamente. Eu já tenho essas pautas, eu sempre trabalhei com a moda sustentável. A minha primeira empresa, ela era uma empresa que trabalhava com roupas a partir de roupas. Então, a gente ia para um campo da sustentabilidade. Não que o brechó não vai, o brechó vai, né, com certeza, mas lá a gente trabalhava a sustentabilidade, a quantidade de roupas descartadas. Então, a gente pegava essas roupas e fazia outras roupas. E o nosso foco era não descartar mais, né? Reusar, transformar isso que já está pronto. E o brechó, ele já vem numa outra linha, que é trabalhar a sustentabilidade, sim, trabalhar o consumo. Lá a gente debate muito sobre o consumo, mas também trabalhar esse feminino, porque isso é a minha essência mesmo, empoderar mulheres, a palavra não saiu, mas tornar essas mulheres exatamente fortes para enfrentar esse mundo que nós temos. Sim, que legal, que importante. E falando em enfrentar, me conta como que foi os desafios dos primeiros passos até você abrir o brechó e os primeiros meses, assim, até se encaminhar, você conseguir entender como é que funcionava a logística, enfim, conta um pouquinho. Perfeito. O brechó, até para quem quer empreender nessa linha, hoje nós temos dois caminhos. Nós trabalhamos com o consignado e nós trabalhamos com a compra. Então, nos primeiros momentos, eu tinha que entender as minhas fornecedoras e, num segundo momento, encontrar as minhas clientes. Então, acho que esse primeiro desafio é pensar essa estrutura, porque é uma estrutura operacional, né? Você começa com uma roupa que já foi usada e você entrega essa roupa que tem potencial de uso para outra pessoa. Então, montar essa operação do zero foi um grande desafio. Por quê? Porque eu comecei meio nas escuras, eu não perguntei para ninguém, eu acordei um dia e falei, é isso que eu vou fazer e a partir de hoje a Ana vai ter um brechó. Então, esse foi o primeiro desafio. Tenho uma roupa? Não tenho. Vou ter que ir atrás dessa roupa. Tá, agora eu tenho uma roupa. E cadê minha cliente? Então, esse realmente foi o primeiro, sabe? Mas tiveram vários outros. Vamos agora dar uma pausa da nossa conversa com a Ana Paula para falar um pouquinho de customização de roupas. Esse é o quadro No Cabide da Semana. Slip dress preto básico. Esse eu uso em praticamente todas as ocasiões, já usei até mesmo para dormir. E por ele ser um modelo muito simples, não ter estampa, não tem nada, eu também consigo usar de outras formas, usar como uma saia longa, por exemplo.
Bom, como você disse, o Circulando tem um propósito muito bonito, que é valorizar mulheres fortes e trabalhadoras. O que você acha que esse público te inspira tanto? São mulheres. Primeira coisa, são mulheres que, dentro da rotina de ser mulher, filhos, maridos, algumas solteiras, divorciadas, outras com tantas vontades e objetivos, elas têm muita garra, muita força de vontade, muitos sonhos, e eu acho que isso me inspira, sabe? Olhar essa mulherada que vai na loja, cada uma com uma história diferente, cada uma com um trauma, cada um com um sonho. Isso faz com que o meu propósito evolua, sabe? Porque, assim, todas elas, todas as mulheres que eu recebo são ótimas em umas coisas, estão se desenvolvendo em outras, mas eu acredito que o brechó hoje consegue auxiliar elas em alguns pontos que, às vezes, tá nebuloso. Então, eu acho que isso tem sido muito interessante, sabe? Ver essas mulheres e ver como a gente também consegue ajudar elas. E é mais legal ainda pensar que são mulheres apoiando mulheres, né? Isso faz total sentido para um projeto desse tamanho. Exatamente. A gente... Veja, as mulheres no Brasil hoje, nós somos o 5º país que mais mata mulheres, né? Então... nós temos uma grande concorrência ainda com os homens, nós recebemos salários menores, nós temos toda essa carga, então a gente precisa se unir. E o brechó é esse espaço de união, sabe? É essa mulherada que vai lá para conversar, para se sentir forte, porque elas têm uma vida inteira para correr atrás. E pelo que a gente deu uma pesquisada, o teu público é formado em grande parte por mulheres de 60 anos ou mais. Também. E você, como que é essa relação com essas mulheres que têm uma idade mais avançada? O nosso público, ele é bem amplo, tá? A gente vai começar ali com uma mulher acima de 30 anos, que são essas mulheres que estão trabalhando, que têm muito, estão na universidade, estão estudando, estão trabalhando. E daí nós temos as nossas, eu não gosto de chamar de senhorinhas, mas eu brinco com elas, que eu falo, esses são meus amorzinhos, minhas senhorinhas. São mulheres, em grande maioria aposentadas, né? Temos acima de 60 anos, mas hoje mulheres de 60 até 70 anos ainda trabalham, né? Ainda tem uma vida mais ativa, a gente está falando de uma outra realidade, mas as nossas senhorinhas geralmente são acima de 70 anos, que estão ali pelos lugares que a gente tem loja, e elas estão diariamente, semanalmente conosco, e é um prazer gigante, porque cada uma tem uma história de vida, é divertidíssimo, assim, revigorante, porque aí é uma outra mulher, né? Já é uma mulher mais calma, geralmente elas têm netos, geralmente elas estão viajando e daí passam lá na loja, então é um outro público, tá? Mas a gente migra por vários públicos. Que legal! E mostra que vocês estão dando como se fosse um novo propósito para uma mulher que às vezes achava que não tinha mais nada que ela pudesse fazer a não ser ficar em casa, cuidar da casa. E é bem legal. As nossas senhorinhas, elas são extremamente ativas, tá? A gente tá falando de um recorte aí acima de 70 anos, é uma outra mulher. Não sei, é que vocês são novos aqui, né, gente? Mas eu tô com 34 anos e eu lembro que imaginar uma mulher de 40 anos antes já era uma mulher que já tinha feito tudo na vida e, né, os filhos já estavam grandes e tal. Então, o de 40 anos é uma outra realidade. As senhoras que eu recebo de 70 anos, elas estão vivendo outra coisa. Estão viajando, estão curtindo a vida. Então, é um público diferente e eu sempre falo que é um público do meu sonho, assim, chegar nessa idade como elas estão, porque estão muito faceiras. E uma coisa muito legal, consumindo a moda circular, consumindo o reuso, né? Consumindo a roupa do brechó. Isso, para mim, é muito interessante, porque era um público que eu não imaginava que eu ia alcançar dentro do brechó. E elas estão lá direto, tá? Elas consomem
muito. Elas pensam e, além de consumir, elas são minhas fornecedoras, o que é maravilhoso. Porque elas compram muito em outros lugares e levam lá para o brechó. E, assim, roupas maravilhosas. Que legal, é um exemplo, acho que para todo mundo, né? Sim, sim. Mas enfim, vamos falar um pouquinho agora como que você trabalha com o conceito da curadoria das peças. Como que funciona esse processo de escolher o que vai para as araras, o que não vai? Perfeito. Hoje a curadoria quem faz sou eu. Acredito que eu vou, assim, eu acho que mais 1 ou 2 anos ainda será exclusivamente minha. Eu sou consultora de imagem, trabalho com comportamento, então tudo isso eu trago para a minha curadoria. Como o nosso foco principal são mulheres que precisam estar bem vestida para toda a rotina do dia a dia, então vamos imaginar essa mulher. É uma mulher que vai acordar 5 horas da manhã e ela vai precisar ter uma bolsa grande para carregar todo o dia dela e, quem sabe, à noite ou ela estude ou ela tenha festa de aniversário com os filhos. Então, são mulheres que precisam estar impecáveis. Então, a nossa curadoria funciona nesse lugar de encontrar roupas com tecidos maravilhosos, porque eu sou muito chata com tecido. Então, essas roupas têm que ter um tecido bem selecionado para que essa mulher possa transitar em vários espaços. A gente tem mulheres lá que vão para o escritório, saem do escritório, vão para a academia, tomam um banho rápido, voltam para o escritório, vão buscar filho na escola. Então, elas precisam estar impecáveis o tempo todo, porque sim, a imagem conta, né? Sim, com certeza. E como a gente tem essa disputa ainda nesse lado do mundo dos negócios, né? A gente sempre está disputando ali com os homens. Então, as mulheres sempre têm que ter esse lugar da perfeição. Já perceberam? Sim. Tem que estar muito bem vestida, porque senão ela é mal vista. Então, é isso que a gente foca. A nossa curadoria é isso. Então, a gente tem muito blazer, muita calça social. Eu amo roupas diferenciadas. Então, tem, assim, 20% da loja são peças bem diferentes, tá? Inclusive, hoje acabou de sair um casaco maravilhoso lá, que era uma curadoria minha, que eu comprei em outro lugar, trouxe para cá, porque eu tenho isso. 20% é aquela pecinha que você só encontra no brechó. Sim, Que eu falo que brechó é oportunidade. Então, aquela peça eu vou encontrar lá, mas daí eu tenho 80% de um arsenal de roupas para vocês estarem maravilhosas todos os dias. Entendi, que legal. E hoje o Circulando tem 3 unidades e está prestes a abrir a 4ª, né? Um crescimento impressionante em um curto período de tempo. Conta como que foi o processo disso tudo. Eu sou muito sortuda. Então, eu consegui, em pouco tempo, ter... Eu falo que eu acho que é ter coragem, tá? Porque empreender no universo feminino é muito complexo, tá? A gente tem várias barreiras. Quando você fala de estruturar uma loja, né? A gente está falando que a gente precisa de uma pintura, de uma arara. O fato de você precisar disso já é complexo, porque, gente, eu não sei nem o que é tamanho de parafuso, para vocês terem noção. E eu precisei me especializar nisso. Então, a gente teve um crescimento muito rápido, eu tive muita ajuda, né? Eu tenho uma loja que hoje quem trabalha é minha irmã e é minha mãe, que são meus braços direitos, direito, no caso cada uma tem um pedaço. Mas eu sempre consegui pessoas muito boas para estarem no meu lado. A minha equipe é muito boa e como a gente trata de um empreendedorismo com propósito, geralmente as pessoas que estão conosco, elas também seguem esse propósito, então o caminho fica bem mais fácil. E já que você falou em equipe, já vamos emendar para a próxima pergunta, que é justamente sobre isso. Você está liderando uma equipe hoje com 6 pessoas, isso? Isso mesmo. E 2 vendedoras fixas. Nós somos em 6 pessoas contando comigo, tá? Então, eu tenho a minha mãe e a minha irmã que ficam na loja do interior e tenho mais 2 vendedoras fixas. Eu, que também vendo, faço de tudo que vocês imaginarem. E eu tenho meu filho, de 15 anos, que trabalha conosco hoje, que faz toda a parte de rede social, Instagram, Google, enfim. E aí eu tenho todos os outros prestadores de serviço, né?
tem uma equipe de tráfego, enfim, são várias pessoas, mas ali direitinho a gente tem 2 vendedoras aqui e lá em São Mateus mais 2 pessoas. E que legal, a tua família tá bem unida nessa questão de trabalhar juntas, né? Tipo, parece que tem um apoio bem grande por parte deles. Eu vou explorar muito esse tema de brechó, né, que... No sentido de o que o brechó representa. Quando a gente começa a entender os brechós, a gente percebe que ele sempre sai do núcleo familiar. Então, nós temos hoje franquias, né? Nós temos Peça Rara, da Débora Seco, a gente tem outros nichos de brechó, outros tipos de brechó. Temos a Gringa, que é da Fiorella, que é uma grande empresária também. Acho que ela é modelo, né? Além de atriz. Mas os brechós de Curitiba têm uma tendência familiar muito grande, assim como a maioria das empresas no Brasil, né? A gente começa elas de uma forma familiar. E a minha família se uniu porque a minha mãe é uma empregada doméstica de 40 anos de carreira e a minha mãe ficou desempregada e nesse processo a gente precisava que ela tivesse uma renda. Então, eu já tinha começado a estrutura dos brechós, eu falei, mãe, a gente abre uma loja aí e você vai tocar essa loja, porque você precisa que essa renda aconteça. Então, isso veio muito forte, realmente por essa necessidade de suprir a renda da minha mãe, né? E aí a minha irmã veio junto e estamos as 3 lá naquela loja. Entendi, que bacana. E falando um pouquinho sobre empreendedorismo, quais são os maiores desafios para ti nesse sentido? Eu acho que o primeiro desafio é que, enquanto mulher, a gente sempre precisa se mostrar muito forte. A gente não pode fraquejar, sabe? Eu acho que fraquejar também significa que as pessoas não vão ter confiança no próprio negócio. Então, é uma força que a gente tira de vários lugares, mas eu acho que o primeiro desafio é sempre se manter forte, né? Mas aí nós temos outros, né? A gente ainda depende de algumas mãos de obras masculinas. Eu vou confessar para vocês que no começo do ano eu demiti 3, eu brinco que eu demiti, mas eram prestadores de serviço e eu demiti 3 deles, porque eram homens extremamente arrogantes e sempre me colocando num lugar de inferioridade. Então, eu falei, não, aqui não é esse lugar, né? Então, tem vários desses desafios e também tem o desafio de você abrir um negócio, né? Abrir um espaço. E é um desafio contínuo, constante, diário. E para quem está começando a empreender, quais são as dicas que tu pode dar? Olha, eu tenho várias dicas, gente. Empreender é muito legal, eu amo de paixão. Se vocês falarem, mas Ana, você gostaria de fechar a loja? Não, gente, porque é muito legal. O que eu sempre foco, e eu acho que eu poderia ter feito isso de uma forma melhor lá no começo, é a organização. Eu acho que a organização precisa estar impecável. Por quê? Sendo organizado, a gente começa a crescer e delegar funções. Por quê? Eu comecei sozinha, para vocês terem uma noção, minha casa tinha 3 quartos e eu comecei lá num dos quartos. E a primeira mensagem que eu mandei para uma fornecedora, que era uma amiga e vizinha, falei, tô pegando roupa. Gente, vieram 60 peças de roupa. Ou seja, as coisas começaram a ficar muito grandes. Então, se eu não tivesse sido organizada, eu teria enfrentado muito mais problemas do que a gente já enfrenta normalmente. Então, a dica principal é a organização. Eu quero montar meu brechó. Perfeito. Cria o teu sistema, anota tudo, planilha, saiba exatamente o quanto que você está gastando, o quanto que entrou, porque isso vai fazer diferença quando você for expandir. Com certeza, pega essa dica, hein, galera? Vamos... E no último quadro do nosso podcast, o Peguei no Brechó, a gente convida os nossos seguidores a abrirem a porta do armário e descobrirem a peça favorita que garimparam no brechó.
Oi, eu me chamo Verônica e eu vim mostrar pra vocês o meu garimpo favorito. E esse aqui é o meu garimpo, simplesmente a melhor calça de todas. E é um garimpo de um garimpo, porque foi a minha madrinha que garimpou ela e logo em seguida ela veio parar no meu guarda-roupa. E eu adoro ela porque os tons combinam absolutamente com qualquer coisa. Falar agora um pouquinho das redes sociais do Circulando. O Instagram do Brechó é super ativo e o site de vocês está em desenvolvimento ainda, né? Como que as redes sociais têm ajudado o Brechó a crescer? Perfeito. O Instagram, ele cresceu muito no ramo dos brechós, principalmente na pandemia, porque estava todo mundo em casa e essas donas de brechó, não foi meu caso, tá? Elas começaram a fazer live. Então, gente, elas faziam live e todo mundo acompanhava, porque estava todo mundo trancado, né? Então, nesse universo, a gente pegou o nosso Instagram como uma ferramenta, assim, de comunicação muito rápida. Eu, hoje, utilizo o Instagram para chamar a galera para ir para a loja. Eu quero essa mulherada na loja, porque a gente gosta delas lá, conversar, papiar, trocar ideia. Vem cá, senta aqui, vamos contar uma história. Então, o Instagram hoje é uma ferramenta que eu uso para que as pessoas tenham vontade de ir para a loja. A gente vende peças lá, eu mostro tudo que chega lá. Então, é uma ferramenta excelente, mas o que eu quero é que elas vão para a loja. Porque as lojas estão montadas, estão lindas. Gente, tem snacks lá para elas comerem enquanto elas fazem comprinhas. Então, a experiência da loja é muito legal, mas o Instagram também é legal. E cada vez mais eu tô conseguindo levar quem é a Ana das lojas para dentro do Instagram. Porque isso é um desafio, né? Sim, com certeza. Então, essa Ana que a mulherada vê na loja, cada vez mais está aparecendo no Instagram e tem ficado bem legal. Que legal. A gente acompanhou um pouquinho ali e a gente achou bem bacana mesmo as redes sociais de vocês. Ai, que bom. Bom, mas finalizando já a nossa entrevista, o tema do nosso episódio é como o brechó mudou a minha vida. Então, diz pra mim, como que o Circulando mudou a sua vida? Ai, perfeito, gente, até me emociono. Mas nossa, ele mudou em várias coisas. Eu acho que o Circulando é a realização de um sonho de uma menininha. Porque eu consegui ali depositar várias coisas que eu imaginava para minha vida, várias coisas que eu achava interessante. E o Circulando, ele é um lugar que eu sempre amei, que é estar com amigas, sabe? Ele é esse espaço amistoso, gostoso. Então, ele me realizou em todos os campos. Profissional e principalmente afetivo, sabe? Cada vez que eu vou para a loja, eu falo, gente, eu tenho um lugar, sabe? Eu descobri o meu lugar. E aí, eu passei por vários outros lugares, mas ali eu sinto que é o meu. Quando eu tô na loja, eu sou... enfim, vocês têm que ir lá. Com certeza. Porque realmente é o meu espaço, o meu lugar, minha fortaleza. E, nossa, a gente tem muitos sonhos ainda para viver juntos, eu e meu brechó, mas a gente já realizou muitos mesmo. Bom, Ana, a gente agradece demais você ter aceitado essa entrevista. Com certeza você está sendo um exemplo agora para muitas meninas, mulheres e com certeza para mim. Foi muito interessante ouvir a tua história. Bom, histórias como a da Ana Paula mostram que a moda pode ir muito além do consumo. Ela pode ser um caminho de autonomia, de transformação e de amor pelo que se faz. Esse foi o primeiro episódio de O Rosto por Trás dos Brechós. Se você gostou, compartilhe e siga o podcast para conhecer outras mulheres incríveis que estão ressignificando o vestir e o empreender.